Amém, queridos? Glória a Deus. Quero compartilhar uma mensagem com vocês que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração, e ela fala exatamente sobre o que nós estávamos adorando aqui, o que nós estávamos declarando, fala sobre o amor. Então a conferência ela vai falar sobre o eterno primeiro amor, e os cultos fé desse mês vai falar sobre o primeiro amor. Mas antes então de nós começarmos a trilhar este caminho, a ministração de hoje que eu trago para vocês tem como tema entendendo o primeiro amor. Então a gente precisa entender primeiro para poder trilhar este caminho. Glória a Deus. Só que para nós entendermos o primeiro amor, o que é esse primeiro amor? O que é essa intensidade de amor? Como eu desenvolvo ela? Como é que eu chego neste ponto? Eu preciso entender primeiro o amor daquele que me amou primeiro. E não tem como não falar do amor dele sem iniciar pelo início, que é Gênesis. Eu amo Gênesis, gente. Gênesis, ele te mostra, ele é a base de tudo ali, ele te mostra tudo. Então eu quero começar a conversar com vocês, a compartilhar esse entendimento com vocês, iniciando pelo livro de Gênesis. Então, abre a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, lá no verso 26. Glória a Deus, amém? Então nós, lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, vai estar dizendo o seguinte: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Primeiro detalhe, que ele diz, façamos o homem. Amém? Sabe o que isso mostra? Deus primeiramente gerando o homem dentro de si. Mais à frente, nós vamos passar pelo Gênesis capítulo 2. Vocês vão ver que a gente vai dar uma corridinha por Gênesis. Então Gênesis capítulo 2, lá no verso 7, que vai dizer: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vamos entender esse cenário? Primeira coisa que a gente consegue observar aqui é o Senhor criando todas as coisas, e no sexto dia então ele vai criar o homem, e ele diz, façamos o homem então conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E logo depois à frente, nós vamos ver que ele do pó da terra, então primeiro ele declara que faz que deseja fazer o homem. Nesse momento eu imagino que quando Deus ele diz façamos, ele já está declarando algo que já está acontecendo. Mas você não vê o homem sendo moldado, porque você vai ver o homem sendo moldado em Gênesis 2:7. Então o que dá a nos entender que Deus ele começa a gerar o homem nele mesmo. Glória a Deus por isso. Porque nós entendemos que o homem ele é um ser espiritual, então Deus primeiro gera o espírito do homem. Em Gênesis 2:7, agora nós vemos Deus criando o molde, construindo o homem, e nós vamos ler então esse texto que nós lemos. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então agora que Deus gerou o homem, ele precisa dar um corpo para esse homem, ele forma o corpo do homem, e ele sopra o que tinha dentro para fora. Amém? Aleluia, até aí? Sabe o que é interessante? Gênesis, a gente voltando em Gênesis, no capítulo 1, no verso 31, vai dizer assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde de manhã o sexto dia. Primeiro, toda a criação, Deus vai dizendo que era bom, que era bom, que era bom, que era bom. Mas quando ele cria o homem, agora ele diz que era muito bom. Ele vê algo muito bom naquilo que ele criou, ele viu algo muito bom naquilo que ele gerou. Ele viu algo muito bom, e sabe o que isso me faz entender? Isso me faz entender o seguinte, que você
não foi um acaso. Vamos de novo. Eu e você não fomos feitos por um acaso. A gente foi feito porque Deus desejou nos fazer. Você está aqui porque Deus desejou você aqui nesse momento. Porque Deus desejou fazer você. Então, tira todo o pensamento contrário, tudo que sopra no teu ouvido dizendo que você não é amado, que você não é querido, que Deus não te ama, que Deus não olha para você, que não tem... Cara, esquece isso, porque Deus, quando te fez, Ele viu que você era muito bom. Aleluia. Você é algo muito bom que Deus fez. Mas não se gabe por isso. Porque tudo que Ele faz é para Ele, por Ele e para Ele mesmo. Então não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Vamos seguir. Em Gênesis, no capítulo 2, no verso 16, vai dizer o seguinte: e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Vamos ver o cenário. Agora Deus cria o homem está lá com todo o poder, com toda a autoridade, no jardim, vivendo aquilo que Deus deixou para ele viver, governar a terra, mas sendo ele mesmo governado pelo próprio Deus. Mas o homem, ele decide fazer algo. E o que ele decide fazer é: deixa eu governar por mim mesmo. Eu quero me governar. Então ele, através da sua atitude, ele está declarando isso. Deixa eu trazer algo para nós, o nosso pensamento. Quantas vezes nós decidimos isso? Quantas vezes nós decidimos vivermos por nós mesmos? Quantas vezes nós escolhemos isso, mesmo sabendo o que é errado e mesmo sabendo o que é certo, a gente escolhe o que é errado. Não é verdade? A gente passa a ter a mesma atitude de Adão, escolhendo por nós mesmos e decidindo por nós mesmos o que fazer. Não queremos. Com a nossa atitude a gente está dizendo: Deus, eu não quero ser governado pelo Senhor. Deus, eu não quero ser dirigido pelo Senhor. A gente começa a ser um filho rebelde, uma filha rebelde, e a gente está dizendo para Deus: olha Deus, eu não estou querendo não ser governado por Ti. Deixa eu trilhar o meu caminho, deixa eu andar de acordo com o que eu quero. Sabe quando isso acontece? Quando você ouve uma pregação, quando o pastor orienta você, quando o pastor guia dizendo que você tem que parar com as coisas erradas, quando você tem que seguir o que a palavra de Deus fala, e você diz assim: não, isso é muito complicado para mim, eu prefiro viver a vida do jeito que eu quero. É muito mais fácil. A atitude de Adão estava dizendo isso para Deus. Você entende que muitas vezes a nossa atitude fala mais do que as nossas palavras? O nosso comportamento, a nossa atitude fala muito mais do que as nossas palavras. Sabe o que eu entendo com isso? Que quando Adão, então, ele come da árvore, do fruto da árvore, eu entendo uma coisa: que o problema, a questão não era a árvore, o fruto em si, mas sim era a obediência. E a questão não era somente a obediência, mas era também a dependência. Deus, através da sua atitude de colocar uma árvore no meio do jardim, dizendo para Adão não comer, dizendo: cara, pode desfrutar de tudo, menos disso daqui. O que ele estava dizendo ali? Ele estava dizendo o seguinte: olha filho, você pode desfrutar de tudo, mas a única coisa que eu quero é que tu me obedeça. A única coisa que eu quero, aleluia, é que você dependa de mim, dependa dos meus ensinamentos, dependa do que eu tenho para ti, porque você mesmo não sabe o que é bom para ti, mas eu sei. Mas como eu não sou um ditador e eu não quero te obrigar, eu deixo aqui uma opção de escolha para você. Então você pode escolher me amar, e a forma de você demonstrar isso é me obedecendo, andando dentro dos caminhos que eu estou te ensinando. Ou você pode escolher me desobedecer, e com essa atitude você está mostrando para mim assim: pai, eu não quero que o Senhor me governe. Eu não quero andar sobre a tua supervisão.
E a única coisa que o Pai queria de você era o seguinte: que você decidisse amá-lo, que você decidisse obedecê-lo e que você decidisse deixar Ele ensinar você o caminho que você deve seguir. Pastor, mas o que isso tem a ver com o primeiro amor? Vocês já vão entender. Aleluia. O fato é que todos nós tivemos escolhas na vida. Pense um pouco aí. Pensa na sua vida, na trajetória da sua vida até o dia de hoje. Muitas coisas, de repente, você esqueceu, mas muitas coisas você se lembra. Quantas decisões erradas você tomou? Quantas coisas erradas você fez? Não é verdade? Mas eu não estou aqui hoje como um acusador para você. Eu estou aqui hoje para fazer você pensar e refletir o quão grande é o amor de Deus pela tua vida, que mesmo você ter feito tantas coisas erradas, Ele, pela misericórdia, te trouxe aqui para ouvir uma palavra que vai transformar a tua vida. Aleluia! Olha só o que diz lá em Deuteronômio capítulo 30, no verso 19. Vai dizer o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência. Olha o que ele já está declarando em Deuteronômio: cara, eu ponho diante de ti vida e morte, bênção e maldição, e ele ainda dá um conselho: escolhe, pois, a vida. Ele dá opções de escolha para nós. O que nós vamos escolher? Qual é a nossa decisão? Mas como todos nós sabemos, o homem, ele decide e ele escolhe o quê? Seguir o seu próprio caminho. Muitas vezes nós decidimos seguir o nosso próprio caminho, é só nós olhar para trás. Quantas vezes nós decidimos seguir o nosso próprio caminho? E dizer para Deus: não, Deus, eu não quero o seu. Deixa eu seguir o meu, é mais confortável. Deixa eu seguir o meu, ele é mais tranquilo, porque aí eu sei, eu conheço, eu domino tudo, tá tudo sob controle. E aí quantas vezes a gente quebra a cara? Não é verdade? Gênesis 3, lá no verso 6, vai dizer o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então aí começa a decadência do homem. Aí o homem começa a sua decadência. Quantas vezes, então, a gente caiu, a gente tropeçou? Quantas vezes, de repente, Deus foi lá e já te levantou? Quantas vezes a gente vivia aquele amor incendiado por Deus e, de repente, a gente foi esfriando e caiu e agora Deus vem e nos levanta de novo? E, de repente, você nunca viveu esse amor incendiado por Deus, mas você já tomou tanto na cara, já apanhou tanto, mesmo sabendo que você podia ter tomado escolhas certas e tomou escolhas erradas, e hoje você está apanhando tanto da vida. E Deus te trouxe aqui hoje para você conhecê-lo melhor, para você entender o que Ele tem para a sua vida, para você entender o que Ele pode mudar em você, o que Ele pode mudar no seu interior, o que Ele pode trazer para você de bom. Aleluia. Glória a Deus. Nossas decisões erradas nos levam a tantos resultados ruins e sofridos. Tudo porque decidimos viver longe de Deus. Tudo por causa disso. E novamente, pastor, mas o que isso tem a ver com o primeiro amor? Calma, a gente precisa entender primeiro o amor de Deus. Porque Ele gerou o seu filho, Adão, cuidou dele, tratou, deu lá o jardim para ele, tudo, o filho lhe virou as costas, lhe desobedeceu, fez tudo que Deus não esperava que ele fizesse. Porque Deus cuidou, Deus tratou, Deus deu carinho, né? Todo dia a palavra vai dizer que Deus ia lá conversar com ele.
E agora a gente vê esse filho desobedecendo, virando as costas, e através da sua atitude, rejeitando os conselhos de Deus. Através das suas atitudes, vamos traçar um paralelo com a nossa vida aí. Olha quantas vezes nós não fizemos isso. Mas o detalhe é o seguinte, gente. Agora o Pai, onde sua natureza é amor, sente ser arrancado de si os seus filhos pelo pecado. Mas com toda a onisciência, Deus sabia que seu filho havia pecado, e mesmo assim, ele vai ao encontro do seu filho. Aonde isso? Gênesis 3, verso 8 e 9, que vai dizer o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ora, Deus, com toda a sua onisciência, conhecendo todas as coisas, não sabia onde Adão estava. Sabe o que Deus estava fazendo aqui? Ele estava dando a oportunidade para Adão se arrepender e dizer: pai, eu fiz aquilo lá que eu não devia ter feito. Por favor, será que o Senhor pode me perdoar? Eu errei. Mas o que Adão faz? Ele se esconde. Quantas vezes a gente ouve a voz do Senhor, do Espírito Santo nos chamando ao arrependimento, e a gente pega e se esconde, nos chamando para ter uma vida de comunhão, de relacionamento, de intimidade com Ele, e a gente pega e a gente se esconde. Quantas vezes a gente foge disso? Mas Deus é tão amoroso em toda a sua essência, que Ele, mesmo assim, Ele vai lá nos buscar, Ele vai lá chamar a gente, Ele vai lá colocar a gente num ponto que a gente possa ouvir Ele, que a gente possa deixar ser ministrado por Ele, e que nos dando a oportunidade para nós nos arrependermos e retornarmos e voltarmos ao caminho dEle. Sabe o que eu vejo? Um pai vindo buscar o seu filho. Por mais que ele tenha feito tantas coisas erradas, ele volta para buscar o seu filho. Deixa eu falar uma coisa para você: não importa o que você fez no passado, Deus está de braços abertos esperando você dizer assim: pai, eu voltei. Esperando você dizer assim: tá bom, pai, eu estou aqui. Tá bom, Senhor, eu me rendo, eu entrego o meu coração, a minha vida, os meus pensamentos, tudo que eu tenho eu entrego nas tuas mãos. O que é que eu preciso mudar para poder viver uma vida melhor, uma vida mais feliz, uma vida na tua presença de uma forma mais intensa? Glória a Deus por isso, aleluia. É isso que eu vejo. Deus, mesmo sabendo que seus filhos tinham pecado, Ele volta para dizer: e aí, filhos? Aí nós vamos ver mais o Senhor Deus, quando em Gênesis 3, 21, Ele provendo para Adão e Eva, Ele provendo vestimentas para Adão e Eva, para esconder Adão e Eva da sua vergonha, porque Adão e Eva, quando eles comeram do fruto, eles olharam e viram que eles estavam nus, e aí eles disseram: a gente teve vergonha. Então agora Deus, lá em Gênesis 3, 21, e diz assim: e fez o Senhor Deus vestimentas de pele a Adão e sua mulher, e os vestiu. Deus ainda continuando cuidando, dizendo assim: filho, eu sei que você pecou, eu sei que você errou, mas faz o seguinte, vem cá pertinho, deixa eu te ajudar, eu tenho como te ajudar. Eu tenho como. Então até aqui nós vemos um pai amoroso te querendo perto dele. Até agora eu vejo um pai amoroso te querendo perto dele. E ele faz tudo o que for preciso para te ter perto dele. E aí então agora ele começa a sua função, porque agora ele é santo, todo-poderoso, e ele não tem como ter comunhão com o pecado, com o erro. Adão e Eva pecaram, erraram, não são mais como eles eram, puros e santos, então não tem mais como ter comunhão. Mas Deus não aceita perder os seus filhos.
Deus não aceita perder aquilo que Ele gerou dentro de si mesmo, porque Ele viu que era bom. Eu quero usar um exemplo assim para você, quando você faz alguma coisa. Vou dar um exemplo, eu costumo construir, estou sempre fazendo alguma coisa, e às vezes eu tenho algumas ideias, e eu digo assim, vou fazer isso nessa parede, eu vou construir isso, e de repente você constrói aquilo dali, e você diz assim, cara, você construiu com a sua própria mão, as pessoas passam, as pessoas olham e dizem assim, cara, foi você mesmo que fez? Até desconfio que foi você que fez aquilo dali, mas você faz, e você diz assim, nossa, cara, estou orgulhoso, olha só esse negócio que eu fiz, como é bonito, como é legal isso aqui, né? Você olha assim, porra, né? Show? Eu fico imaginando Deus olhando assim para a sua criação, e Ele olha para Adão e Eva, e Ele diz, cara, muito bom. Tudo é bom, mas isso aqui é muito bom. Fui eu que fiz. Show de bola. Né? Você está entendendo? Aí agora você fez aquilo com tanto empenho, com tanto carinho. Você aceita que qualquer pessoa venha e queira tirar isso de você? Muitas vezes, nem pelo maior valor possível, se a pessoa te oferecer e dizer assim, cara, eu pago isso aí, eu compro isso aí de você aí. Você diz, não, cara, não tem ideia do que eu levei para fazer isso aqui. Só para você entender mais ou menos. O quanto Deus ele olhava para a sua criação, para os seus filhos, e Ele dizia assim, não posso perder isso aqui, só que eu não ter comunhão com o que está errado, então eu preciso de uma forma de trazer eles de volta para mim. Eles estão com vergonha de mim, eu preciso trazer eles de volta para mim. Então Deus vai lá e com uma pele de um animal cobre eles da vergonha. Então aqui nós temos o primeiro sacrifício feito no jardim. Porque da onde que ele tirou essa pele? Ele precisou matar um animal. Que culpa tem um animal por algo que Adão e Eva fizeram? Nada. Então um animal inocente morre no jardim, a pele desse animal é tirada e é coberta a vergonha de Adão e Eva. Só que as coisas não podem parar por aí. E elas não param por aí. Aleluia por isso. Sabe por que não para por aí? Porque lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 4, vai dizer assim, porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Então um sacrifício foi feito para que eles pudessem novamente estar com o Pai. O Pai demonstra todo o carinho, todo o amor, vai lá, pega um inocente, cobre e tal. Só que a palavra vai dizer que é impossível. Então o que Deus estava fazendo ali? Ele estava providenciando algo temporário. Ele estava providenciando algo temporário para o homem poder ficar na presença dele. Mas como solução final, ele já tem o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Porque ele sabia o que ia acontecer. Então, como solução, ele já tem. Ele tem o seu filho Jesus. Então, ele prepara o seu filho, e o seu filho vem, ensina, mostra o caminho. Ele é a própria imagem do Deus invisível, porque a gente tem muita dificuldade nisso, né? De adorar um Deus invisível. Então, eu fico imaginando o Senhor Deus olhando e dizendo assim, cara, eles têm muita dificuldade, olha o quanto esse povo já se perdeu, porque eles não conseguem me ver, eles têm dificuldade de me adorar, eles têm dificuldade de andar comigo, então eu vou dar uma imagem para eles, Jesus, a imagem do Deus invisível. Aí Jesus chega e diz, quem vê a mim vê o Pai. Vocês querem ver o Pai? Vocês estão dizendo, mostra-me o Pai, então quem vê a mim vê o Pai. Aquele que me ama o Pai o amará. Então, Jesus agora vira o centro do retorno de volta para Deus. Jesus, ele é o centro do retorno de volta para Deus.
E aí nós sabemos de todo o sacrifício que aconteceu. Jesus vem, Jesus ele vive como homem. Jesus ele se sacrifica por nós, ensina, mostra o caminho. Vive tudo o que precisava para se tornar o sacrifício perfeito e santo para você voltar de volta para Deus. E sabe então aonde é que entra o primeiro amor nisso tudo? O primeiro amor entra quando eu entendo o que Jesus fez por mim. Porque quando eu entendo o teor, quando eu entendo o peso que tem tudo isso, que tudo que Deus queria era que eu vivesse eternamente junto com Ele, e eu perdi isso por causa do pecado que é em mim, eu entendi que eu sou um pecador por causa disso, mas agora eu também entendo que há a justiça de Deus que está em Cristo Jesus, que não depende de mim, mas depende de Jesus, depende só de eu recebê-lo na minha vida como meu único e suficiente Salvador. Esse é o poder da graça transformadora, que te leva de volta para o Pai. É o perdão do Pai sobre a tua vida. Então quando eu entendo o poder disso daí, queridos, eu entendo que eu preciso retribuir. Que não tem como eu viver uma vida indiferente, porque eu entendi que alguém inocente morreu por mim. Porque eu entendo que desde o princípio, o relacionamento que o Pai queria ter comigo era um relacionamento íntimo, próximo, de intimidade. Cara, eu entendi e eu joguei tudo fora. Eu entendi e eu perdi tudo isso. Cara, mas o Pai não me abandonou, o Pai não me deixou, Ele providenciou alguma coisa que me fizesse voltar, Ele providenciou alguma coisa que me cobria, Ele arrancou a minha vergonha, Ele me leva de volta para Ele através de Cristo Jesus. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ei, você quer voltar para o jardim? Jesus. Você quer voltar para a comunhão do Pai? É Jesus. É Ele, não tem outra forma. Mas como que eu faço isso, pastor? É a gente seguindo Ele, obedecendo Ele, entendendo o que Ele ensinou. Porque o que Ele ensinou era o que o Pai queria ensinar para Adão lá no jardim. Adão desprezou. Ei, não despreza o que Jesus tem para a tua vida. Não despreza. Porque quando você não despreza, você consegue viver o extraordinário e o sobrenatural. Aleluia. Então quando eu entendo, quando na minha mente entra isso daí, eu passo a viver o primeiro amor. Sabe por quê? Porque a minha intenção é só retribuir o que Ele fez por mim. Sabe por quê que hoje nós podemos estar aqui adorando a Deus? Por causa de Jesus. Então eu entendo isso e eu entrego o meu amor, o meu primeiro amor para Ele. Então quando eu entender, o primeiro amor é isso, é eu entender o que Ele fez por mim, e aí eu me entrego para Ele por completo, não é pela metade. Viver o primeiro amor é você viver intensamente, porque intensamente foi o que Ele fez por você. Entende? Foi intensamente o que Ele fez por você. Então eu me entrego para Ele intensamente, eu vivo como se fosse, cara, aleluia. Porque eu entendi, desde o princípio Ele me amou primeiro e Ele demonstrou esse amor desde lá do começo. Você entende que para mim entender o que eu preciso dar para Ele como primeiro amor, eu primeiro preciso entender o que Ele fez por mim? Porque quando eu entendo o que Ele fez por mim, eu digo, cara, não tem como eu retribuir de outra forma. Não tem como eu retribuir diferente. Não tem como eu dar uma outra coisa em troca. Não que a gente vai dar alguma coisa em troca. Não tem nada do que a gente possa dar, que possa pagar o preço, ou que possa agradecer o que Jesus fez. Não tem o que eu possa oferecer que possa pagar isso. Não tem o que eu possa oferecer que cubra isso e que me torne digno de receber o que Ele fez. Não há nada. Por isso que por mais que eu entregue a minha vida por inteiro, não é suficiente.
mas eu a entrego porque eu sei que primeiro Ele me amou, então eu tento amar Ele com o melhor do que eu tenho em mim. Sabe por que eu fujo do pecado? Porque eu entendo, cara, Ele me amou e Ele não quer que eu caia nessa lama de novo, então o que eu faço? Eu fujo do pecado. Porque eu entendo que o amor dEle foi muito maior por mim. Aí é por isso que eu fujo da aparência do mal. É por isso que eu resisto às tentações. É por isso que Satanás vem à afronta e eu resisto a ele. Porque eu não quero tornar inutilizável aquilo que ele fez por mim. Eu estava pensando hoje, meditando nessa palavra, também pensando numa outra situação. Se tem uma coisa que o Satanás pode fazer na tua vida, de destruir você, precisa tomar cuidado, é quando ele substitui a verdade de que você tem por mentira. Eva já era tudo aquilo que Satanás tinha prometido para ela. Todo o governo da terra estava sobre Adão e ela, sobre o homem, vou falar a humanidade. Deus criou eles para governar e deu o governo de toda a terra para eles. Toda a terra para eles, todo o governo já estava sobre eles. Mas aí ele chega para ela, tu serás que nem Deus. Aí ela, você que nem ele. Então ele vai minando a verdade bíblica que você tem, ele vai distorcendo, ele vai mudando, a ponto de daqui a pouco você olhar e dizer assim, quer dizer que eu não preciso orar toda hora? Quer dizer que eu não preciso estar em espírito de oração em todo o tempo? Eu posso só orar de manhã quando eu levanto e de noite quando eu me deito? É o suficiente? E assim você vai diminuindo, porque Deus entende. Porque Deus compreende. Hoje eu não preciso ler a minha Bíblia. Porque Deus compreende. Sabe que eu não estou tendo como. Eu estava evangelizando um rapaz esses tempos, que tem todo o temor de Deus, e eu estou trabalhando com ele devagarinho, assim, pedindo sabedoria para o Espírito Santo, e ele disse assim para mim, mas se eu tiver que me batizar, eu não vou precisar, eu vou ter que ir à igreja toda hora. Eu digo, não, mano, primeira coisa, tu não entendeu o que é o batismo. Aí expliquei para ele sobre o batismo e tal. Não, porque tu sabe que eu não tenho tempo para ir na igreja. Aí eu olhei para ele e digo assim, que legal, tu não tem uma folga por domingo, não? Uma folga por mês? Tu não tem 2 domingos por mês e 2 sábados por mês? Cara, lá na minha igreja tem culto no sábado de noite, tem culto domingo de manhã e domingo de noite. Então não me diz que você não tem tempo. Mas é que é o único tempo que eu tenho para descansar. Que legal, Jesus descansou na cruz por você? Será que ele descansou na cruz por você? Será que deixaram ele descansar quando ele estava carregando a cruz? Viver o primeiro amor é você entender que o que ele fez por você foi tão intenso para te trazer de volta, e você, a única coisa que te resta é o quê? Retribuir com o melhor que você tem. Mas então eu vou ter que, se eu tiver que servir na igreja, se eu tiver que ser útil no ministério, se eu tiver... Cara, mas, poxa, eu trabalho a semana toda, eu estou tão cansado que eu nem sei. Eu não tenho tempo para isso. Eu não consigo isso. É muito difícil para mim. Eu ando muito cansado. Trabalho de tal hora a tal hora. Que legal. Viver o primeiro amor, gente, é isso. É você viver intensidade, porque você entendeu que o que ele fez por você foi muito intenso para te trazer de volta, para mudar a tua vida. Ele não ofereceu o que ele tinha de melhor de qualquer forma. Ele ofereceu com toda a intensidade, da forma correta, para te trazer de volta, para mudar a tua vida, para te tirar do lamaçal do pecado, para te tirar da escuridão, para te transportar do reino das trevas para o reino do Filho do amor. Aleluia. É isso.
E aí quando o pastor te convida, irmão, vem no culto tal dia, você conseguir entender, não, pá, vou fazer o que for preciso. Mesmo que eu trabalhe o dia todo, vou chegar lá. Eu vou te adorar, Deus, com toda a minha intensidade que eu tenho, porque eu entendi o que você fez. Eu vou me render com toda a intensidade que eu tenho. Tá frio, nossa, terça-feira de noite, tá tão frio, trabalhei o dia todo. Pensem nisso. Tá frio, trabalhou o dia todo, mas ele não desceu da cruz. No Getsemane, ele queria parar com tudo, a vontade dele humana, mas ele disse que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E ele foi até o fim, porque ele estava vendo você aí. Glória a Deus por isso. Viver a intensidade do primeiro amor é isso, é você entender o que ele fez por você. Olha só o que diz em 1 João, no capítulo 4, no verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Agora então com a internet, que maravilha assistir de casa. Não é verdade? É confortável demais. Mas a gente sabe que não é a mesma coisa que estar na comunhão da igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Assistir de casa é bom, é confortável. Mas leia João 17, todo o capítulo 17. E você vai ver Jesus declarando a vontade dele. E numa delas ele fala bem assim, olha, para que eles sejam um, porque eles são aperfeiçoados na unidade. É na unidade, é na comunhão, é no relacionamento. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém. Em Romanos capítulo 5, verso 8, vai dizer assim, ó: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós ainda pecadores, e Cristo morreu por nós. O amor de Deus faz parte dele. O nosso amor precisa ser construído. Olha o que a Bíblia vai falar sobre o amor de Deus. 1 João capítulo 4, verso 16 vai dizer assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Em 1 João no capítulo 4, vamos lá no verso 8, vai dizer o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Deus, ele é amor, ele não contém amor, ele é o próprio amor. A gente já é um pouco diferente, as coisas com a gente. Porque a gente não consegue demonstrar um amor com tanta intensidade se nós não começarmos a construir esse amor. É difícil se eu disser para você que você precisa vir na igreja na terça, que você precisa estar no grupo de GC na quinta ou na sexta. De repente você vai olhar e vai dizer assim, cara, mas é muito difícil, eu tenho uma vida corrida e tal, e é muito cansativo. Mas gente, por mais que às vezes a gente trabalhe o dia todo, quando você começa a se envolver com as coisas de Deus, tudo que você tem vontade é de estar envolvido com as coisas de Deus, porque você construiu isso. Você começou indo no GC, hoje eu estou cansado, mas vou me esforçar mais um pouquinho, eu vou. Você vai, e aí você começa a construir o amor pelo GC.
Você começa a vir nos cultos, você começa a construir um amor pelo culto, de estar aqui cultuando a Deus. Você começa a construir isso. Aleluia. Para você ter uma ideia, no livro de Apocalipse vai dizer o seguinte, no verso 6, lá no verso 9, no capítulo 6, verso 9, vai dizer o seguinte: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor dos testemunhos que deram. Do testemunho que deram. O primeiro ponto aqui nesse verso que eu quero dizer para você é que as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus. Como que você pode desenvolver um amor pela palavra de Deus se você não se envolver com ela, pelo menos aos poucos? Você precisa todo dia começar a ler a palavra. Todo dia começar a ler a palavra. Daqui a pouco você vai pegar tanto amor pelaquilo dali que você não vai conseguir ficar um dia sem abrir ela para ler. Por isso que o nosso amor, quando nós retribuímos de volta para Deus, ele precisa ser construído. É difícil? Jesus não disse que seria fácil. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, sim. E aflições eu vejo que está incluindo as dificuldades da gente conseguir buscar e se permanecer conectado a Ele. Mas Ele diz: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Glória a Deus por isso. Aleluia. Põe-se de pé, queridos, em nome de Jesus. O primeiro amor, primeira coisa, você precisa entender o que Ele fez por você. E você precisa gerar uma resposta para isso. E a resposta para isso é você se relacionar com tudo que vem dEle. Tudo que vem dEle, você se relaciona. Você se relaciona com a palavra. Você se relaciona com a oração. Você se relaciona com o culto. Você se relaciona com o seu GC, com o seu grupo caseiro. Você se relaciona com as pessoas, com a igreja, com a comunhão dos santos. Porque você entende que eles estão ali para te ajudar a te aproximar mais dEle. São ferramentas que Ele deixa para que você se aproxime mais dEle e demonstre esse amor. De repente, você outrora, quando conheceu Jesus, você foi uma pessoa que estava assim, ó, conheceu Jesus, entendeu o que Ele fez, você encheu seu coração de amor. E você começou a se envolver com as coisas, mas com o tempo você foi esfriando, você foi deixando se esfriar, e hoje de repente você já não tem força para orar, já não ora com a mesma intensidade, já não lê a palavra com a mesma intensidade. Você foi deixando esse amor esfriar, esse entendimento foi sendo trocado, foi sendo substituído, e você acabou deixando. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, aleluia. E vai pensando nisso. De repente você nunca teve um relacionamento com Deus, de repente você nunca entendeu isso direito. Mas hoje você começa a conseguir ter um pequeno deslumbre do que é. Do que Deus fez por ti. Do que Ele está disposto a fazer. E você hoje de repente começa a pensar sobre isso, começa a refletir sobre isso. E você está dizendo: olha, sabe o que é verdade? Ele me amou tanto, pelo simples fato de eu estar vivo, de repente, aqui hoje. Você, de repente, está refletindo que você já, de repente, quase perdeu a vida. E hoje você está aqui respirando com vida, você está bem. De repente, sua família foi destruída. E de repente Ele te reconciliou de novo com a sua família, e você está olhando: poxa, olha o que Deus fez. Você começa a conseguir ver os sinais do amor dEle na tua vida. E você começa a sentir aí agora dentro de você uma necessidade de retribuir o que Ele fez. Você que está aí na sua casa também,
Coloca a mão no seu coração, participa do culto, não só ouça, mas participa do culto. Você que está em casa, coloca a mão no seu coração, começa a refletir tudo o que Ele fez por você. Tudo o que Ele já tem feito, o que Ele está fazendo. Toda essa demonstração de amor da parte dEle para contigo. E você começa a sentir essa necessidade, que eu preciso retribuir isso. Eu preciso retribuir de alguma forma. E a única forma que você encontra de retribuir é dizer a Deus, eu vou te entregar minha vida. Eu preciso te entregar minha vida. Não tem outra forma. Porque quando você entrega a sua vida para Ele, Ele pode fazer mais ainda do que Ele já está fazendo. Porque você entregou a vida para Ele. Você disse, tudo bem, eu entendi, toma aqui a chave do meu coração, toma a chave dos meus pensamentos, toma a chave da minha vida, eu estou entregando agora ela para o Senhor. Fala isso para Ele, fala aí para Ele. Olha, Jesus, Espírito Santo, eu estou te entregando a chave da minha vida, te entrego agora a chave da minha vida, porque eu entendi o que o Senhor fez por mim, e como eu entendi agora, eu entrego o meu amor. Antes eu amava tanto o mundo, eu amava tanto fazer as minhas coisas, eu amava tanto o meu tempo, mas agora eu estou abrindo mão do meu tempo, eu estou abrindo mão da minha vida, eu estou abrindo mão pelo Senhor. Eu estou te entregando o meu tempo, eu estou te entregando a minha vida, eu estou te entregando meus caminhos, eu estou te entregando tudo ao Senhor. De repente Ele já tem falado com você. De repente você já está vindo à igreja há algum tempo. Mas de repente você ouve até falar do batismo, sente uma vontade, mas diz, não, acho que não sei. Ei, entrega tudo para Ele. Se Ele está te chamando para batizar, batiza, entrega a tua vida para Ele. Se Ele está te chamando para você começar a se envolver com as coisas da igreja, começar a se envolver num ministério, eu preciso me envolver num ministério, eu preciso, entrega para Ele, porque Ele fez muito mais por você. Viver o primeiro amor é isso, é você entregar tudo para Ele, dizer assim, olha, tá bom, eu entendi, nada mais é meu, nada mais me importa, nada mais me interessa, tudo é teu, eu entrego para ti, Senhor, faz o que o Senhor quiser fazer. Os meus caminhos todos são teus, todas as minhas escolhas agora eu rendo elas a ti, a tua vontade. Todas as minhas escolhas estão rendidas à tua vontade. Fala isso aí para Ele. Sim, Espírito Santo. Olha o que a tua igreja, Senhor, a Deus, está falando. Olha o que eles estão declarando, Senhor. Há arrependimento aqui, Senhor, há corações agora que entenderam que precisam viver esse primeiro amor com intensidade. Então comece a viver isso com intensidade. De repente você está dizendo assim, mas eu estou bem, está tudo certo, estou tranquilo, estou cheio de Deus. Sabe, quando nós estamos doentes, existem sintomas que vão mostrar determinadas doenças. Existem sintomas que vão mostrar determinadas doenças. E você precisa ir no médico para saber, precisa fazer exames, se examinar. Continua com os seus olhos fechados aí. Sabe qual é os sintomas da doença? Perdi o primeiro amor, sabe? Quando você perdeu o primeiro amor e você não percebeu ainda. Poxa, eu não percebi que eu já perdi esse primeiro amor, eu não percebi, eu acho que está tudo certo comigo. Ei, existem uns sintomas quando você já está perdendo isso. Quando você já está esquecendo o que Ele fez por tua vida. Sabe, é quando você já não lê mais a palavra como antigamente. É quando você já não ora mais com a mesma frequência como orava antes. Se você começa a identificar isso em você, poxa, antes eu orava todos os dias, agora estou orando 1, 2 vezes por semana. Antes eu lia a palavra todo dia, agora eu já não estou orando mais, não estou lendo mais ela com muita frequência.
Isso é sinais de que você está começando a se esfriar. Você já começa a pensar 2 vezes se vou no GC ou não vou no GC. Já começa a olhar mais para as dificuldades do que para o prazer que é estar na presença de Deus junto com os teus irmãos. E aí você começa se esfriando e se esfriando e se esfriando e você nem percebeu isso. Você já não é mais grato, você já não agradece mais o que você tem, o que Deus tem te dado. A vida, o ar que você respira, o alimento que você come, a roupa que você veste, o agradecimento já não está mais na sua boca, a gratidão já não existe mais, porque você já está esfriando o primeiro amor. Você já começa a reclamar demais, você reclama mais do que você agradece, mais do que você reconhece. Aleluia. Você já não consegue mais ver as coisas de Deus com pureza nos seus olhos e no seu coração. Tudo parece meio que torto e errado diante dos teus olhos. Você vem à igreja, até a oferta parece meio errado. A pregação do pastor já é meio errado. O irmão que te recebeu na porta, os teus olhos já mudaram. Então isso também é um sintoma de que o primeiro amor está se esfriando. Então não deixa, pede para Deus aí, Senhor, me ajuda a voltar, me ajuda, me acende de novo, me ajuda a construir isso de novo em mim, me ajuda a construir isso de novo em mim. Eu preciso do Senhor, da tua ajuda. Aleluia. Oh, Jesus, isso fala com Ele aí. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. Vai pedindo perdão para Ele. Pede, Senhor, me perdoa. Misericórdia da minha vida, compaixão de mim. Me ajuda a voltar. Me ajuda a voltar. Me ajuda a voltar às primeiras práticas. Me ajuda a voltar às primeiras obras. Me ajuda a voltar a ser apaixonado por Tua Palavra. Me ajuda a voltar a ser apaixonado pelo secreto, pelo aquele tempo em que nós vivemos juntos, quando eu oro e o Senhor vem, e o Senhor me acompanha, o Senhor me abraça. Ir atrás das minhas paixões, pede ajuda para Ele. Construir os meus próprios palácios. Aleluia. Fui atrás da minha própria fama, atraído pelo brilho desse mundo. Mas agora me levanto, pequei contra ti, estou de volta. Estou de volta. Isso, declare isso para Ele. Mas agora me levanto, pequei contra ti, estou de volta. Estou de volta ao primeiro amor. Estou de volta, aqui estou. Ao primeiro estou de volta, aqui estou. Ao primeiro amor estou de volta, aqui estou. Aqui estou, aqui estou, meu Pai. Mas agora me levanto, eu pequei contra ti, mas estou de volta. Estou de volta. Mas agora, pois eu pequei contra ti, mas estou de volta. Estou de volta. Ao primeiro amor estou de volta, aqui estou.
isso, diga para Ele que você está de volta. estou, Diga, Senhor, eu me arrependo e eu estou de volta. meu Pai. Ah, Senhor. Aqui estou, meu Pai. Fique sabendo que Ele te aceita de volta.